Querido Deus, nosso Pai que estás no céu, nosso Pai de amor, muito obrigado por mais essa semana que terminou. Muito obrigado porque o Senhor nos guiou nessa semana, o Senhor nos protegeu, nos deu sustento, nos deu tantas bênçãos. Obrigado também pelos livramentos que nos concedeu. Obrigado porque estamos mais um dia aqui estudando a sua palavra, estudando o livro do Apocalipse. Que o Senhor envie o seu Santo Espírito nesse momento para que abra nossos olhos, nosso coração, nossa mente e que possamos compreender as verdades desse livro. Esteja também com as pessoas que não estão podendo participar aqui do estudo, na videochamada. Esteja também com a Marta, que está realizando a hemodiálise, que ela se recupere logo, que ela esteja bem e que envie seus anjos para proteger ela. Amém. Eu te peço em nome de Jesus, amém. 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 Oi, Josi. Oi, boa noite. Boa noite, Josi. Vamos boa começar noite, nesse Josi. exato momento. Eu virei minha câmera. Eu tô arrumando. Então, hoje nós vamos estudar sobre uma besta, Apocalipse capítulo 13, né? Já podem abrir as suas Bíblias lá. Na semana passada nós estudamos sobre uma besta que emergia do mar. E mar, em profecia, a gente vê lá em Apocalipse 17, verso 5, se eu não me engano, diz que mar significa multidões, povos, nações e línguas. Então, a besta estudada na semana passada, que é a besta que emergia do mar, é uma besta que emergiu de um lugar muito povoado, né? Se água, em profecia, é nações, multidões e línguas, mar, então, é um lugar muito povoado. E o Toninho explicou que a besta que emerge do mar, nós a identificamos através da Bíblia, que é a Igreja Católica Romana, né? O papado, o poder do papado, porque ele diz blasfêmias contra o Altíssimo no momento em que ele coloca-se na posição de Jesus aqui na Terra, onde ele perdoa pecados, onde eles alteraram a lei do Senhor dentro da religião católica. Então se colocam na posição do Altíssimo. Então uma besta que emergiu de um lugar muito povoado, a Itália, o centro do mundo habitado, do mundo antigo habitado, né? Está no centro da Europa. E hoje nós vamos estudar sobre uma besta que sobe da terra. Então, em contrapartida, a besta que sobe do mar é a besta do capítulo 11, do capítulo 13, a partir do verso 11, é uma besta que sobe da terra. Eu vou pedir para a Celita ler para a gente Apocalipse 13, verso 11. Celita está conosco? Peraí. Agora tá. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Ok, obrigado, Celita. Então, essa besta ela é um pouco diferente. A primeira besta emergia do mar. Esta agora emerge da terra. A primeira besta diz que ela tinha 10 chifres. E esta segunda besta diz que ela tem apenas 2 chifres. E tem algo interessante nessa besta que diz aqui o verso do Apocalipse, que ela se parece como um cordeiro, porém fala como um dragão. Se a primeira besta emergiu de um lugar muito habitado, essa segunda besta tem que emergir de um lugar pouco habitado, porque terra é o contrário de mar, né? Os 2 chifres, nós já vimos que em profecias chifres significam poderes, e cordeiro no livro do Apocalipse é uma referência a Jesus, e dragão ao inimigo de Jesus, a Satanás.
Então, é um poder animal, besta animal também é um poder, né? Um poder, uma nação, que se levanta de um lugar pouco habitado, que tem 2 chifres, está apoiado em 2 principais critérios, ou poder, né? Ou características, que parece ser de Jesus, mas em algum momento a sua máscara vai ser tirada e vai se revelar falando como um dragão. Bom, nós temos evidências suficientes para afirmar de que esta besta, essa segunda besta do livro de Apocalipse 13, a partir do verso 11, ela é representada pelos Estados Unidos da América. Bom, e por que nós dizemos isso? Bom, a primeira besta, nós vimos que é Roma no seu estado imperial e papal, né? E, sobretudo, o período da supremacia papal, que aconteceu de 1538 e terminou em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, e o Papa, alguns anos, veio a morrer. Então, houve a ferida mortal. Então, o poder de supremacia papal durou até 1798. E esse poder papal perseguia fortemente os cristãos que não aceitavam os dogmas e as imposições com base na tradição, sobrepondo as doutrinas bíblicas. Então, lá em 1620, um grupo desses cristãos, fugindo da perseguição papal, que estavam cada vez fugindo mais, e neste ano resolveram pegar um navio e cortar o Oceano Atlântico. Primeiramente, eles pegaram o primeiro navio, que era chamado Speedwell. E ali das praias da Holanda, eles só conseguiram navegar até o sul da Inglaterra. Era um navio velho, não suportou continuar a viagem. E ali no sul da Inglaterra, eles pegaram um segundo navio, chamado Mayflower. E aí sim eles conseguiram cortar o Oceano Atlântico e pararam nas praias dos Estados Unidos, que hoje nós conhecemos de Estados Unidos da América, na onde se localiza hoje o estado de Massachusetts. E ali, então, começou a ser constituída 13 colônias, que futuramente foi organizado como Estados Unidos da América, né? Então, se você vê lá nesse lugar, lá na praia onde esse navio Mayflower aportou, existe uma cópia desse navio lá, como memorial da descoberta dos Estados Unidos. Existe uma pedra com essa data, né? 1620. Existe esse farol que foi construído como um marco da chegada deles, né? E depois, em 1776, houve, então, finalmente, a independência americana das 13 colônias que foram povoados por esses cristãos que fugiram, correram da perseguição papal que acontecia na Europa e vieram agora para uma terra pouco habitada. Não sabemos se não tinha ninguém lá, mas pouquíssimo habitada. Não fazia parte do mundo daquela época, que é os Estados Unidos da América, né? A nação norte-americana, onde conhecemos que é a nação norte-americana. Bom, e esse pessoal que veio fugido, então, da Europa, eles tinham um lema quando eles criaram a sua Constituição. Eles queriam um país sem rei, diferente como era na Europa, que todos os países tinham seus reis, e uma igreja sem papa. Eles não queriam uma igreja com papa, porque o papa gerava a perseguição, e não queriam um rei, queria que fosse um estado parlamentar, um governo distribuído e não unificado, né? Então, com esses dois lemas, um país sem rei e uma igreja sem papa, eles fundaram a Constituição Americana, que é pautada em 2 pilares,
que nós entendemos ser simbolizado por esses dois chifres dessa besta que emerge da terra. Quais são os dois pilares? Liberdade política e liberdade religiosa. A Constituição americana, ela está pautada hoje nesses dois pilares desde a sua composição. Liberdade política e liberdade religiosa. Tudo que eles não queriam era que religião e Estado se misturassem, porque o fruto disso era a perseguição. Então, Thomas Jefferson, presidente, escreveu esse relato. Desde que uma pessoa tenha direito de escolher a sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, deixa bem claro a separação entre o poder político e o poder religioso nos Estados Unidos da América. E por ser uma nação protestante e que rapidamente se desenvolveu e hoje é a maior potência mundial, né? Ela é uma potência protestante. Por isso, o fato de que parece um cordeiro, porque é a maior nação protestante que existe hoje no mundo. E os Estados Unidos da América é a nação mais poderosa do mundo, uma nação protestante, que foi formada, constituída por cristãos que fugiam da perseguição papal e encontraram ali refúgio nas terras dos Estados Unidos da América. Então foi fundamentada como uma nação protestante. E por isso, simbolizada pelo cordeiro. Mas em algum momento, essa nação falará como o dragão. E é o que vamos entender aqui mais para frente, né? Agora quero pedir para Marisol ler para nós Apocalipse 13, verso 12. Cauê, posso só fazer um comentário? Claro, pode sim. Se a gente reparar, os Estados Unidos funcionam de uma forma diferente como é no Brasil, né? Em questão de lei e tudo mais. Igual você falou aí, Thomas Jefferson, ele escreveu a Constituição lá em 1776, e ela é seguida até hoje, né? Cada estado americano, ele é independente para poder fazer suas leis. Uns têm pena de morte, outros não, outros é liberado o uso de maconha, outros não, enfim, diversas leis, né? Mas todos eles têm que seguir a Constituição, independente. A regra não pode nunca ir contra a Constituição. Então, eles não podem jamais privar o direito a culto ou qualquer outro tipo de liberdade religiosa, né? E como você falou, esse lance de parecer cordeiro, mas agir como leão, ele já ficou evidente logo no início do país, porque o que acontece? Como eles tiveram todo esse sofrimento, porque se você for puxar na história norte-americana, foi um processo muito doloroso para eles chegarem até Estados Unidos e construir uma civilização ali. Foi muito doloroso, muitas mortes aconteceram por causa de frio, porque eles chegaram numa região que quando o inverno chega, o inverno é rigorosíssimo ali na região de Massachusetts, tipo, onde é Boston ali e tal. Então, eles sofreram bastante. E por eles terem conquistado essa independência ali da Europa, o que aconteceu? É interessante a gente citar isso. Eles tiveram aquela síndrome de messianismo, assim, de Messias mesmo. Assim, nós somos predestinados, entendeu? Nós somos especiais, nós somos um povo escolhido. E isso, na ideia americana, na cabeça do americano mesmo, conservador, tradicional, existe até hoje. Tanto é que você pode ver o norte-americano como ele é super patriota, como ele é super agarrado ali às suas raízes, se acham um povo superior e se acham mesmo, né? E isso, no início, foi muito problemático, porque havia uma categoria de norte-americanos que eles eram considerados eles eram chamados de WASP. Era uma que em português, se for traduzir, seria tipo cidadãos brancos, norte-americanos, protestantes. Ou seja, porque esses caras se achavam tão no direito
tão privilegiados, tão escolhidos por Deus, que eles se achavam maiores do que qualquer outra raça. Tanto é que esse conflito que a gente vê hoje aí de George Floyd, que morreu, e o caramba 4, aquele conflito de etnia, de raça mesmo, começou nesse contexto. Os brancos protestantes se achando superiores aos negros, e aí começou toda essa confusão racial. Então, na verdade, esse sentimento, e isso a gente pode trazer para nós mesmo hoje, né? Eu sou religioso, eu sou maior que o outro, eu sou mais importante, sou mais inteligente, sou mais especial. Cara, não. Abaixa a bola que não é bem assim. Porque se os Estados Unidos é tido como cordeiro, mas fala como leão, como dragão, é exatamente por esse motivo, por se achar superior e fazer ao contrário, entendeu? Sim. Obrigado, Rodney. Marisol, você lê pra gente Apocalipse 13, verso 12? Bora lá. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, veja que ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, né? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, a gente viu que, já expliquei na introdução, né, do estudo, de que em 1798 o Papa Pio VI foi preso pelo general Mussolini a mando de Napoleão Bonaparte, e depois ele veio a morrer. E quando, então, essa ferida começou curada? Bom, imediatamente já foi nomeado lá no ano de 1800 um novo Papa, mas ele já não tinha... ele não tinha força, né? Eles perderam a força, o mando, a autoridade. Mas, ao passar do tempo, essa ferida foi sendo curada. E uma data importante que nós podemos deixar como símbolo do início da cura dessa ferida é lá em 1929, quando o imperador italiano Benito Mussolini doa para a Igreja Católica Romana os 44 hectares de terra do Vaticano. Então a igreja passa a ter novamente um território, uma nação, passa a ter novamente um poder político associado ao poder religioso. E ali, então, a gente vê que o poder começou a ser, a ferida começou a ser curada. Em algum momento, esta segunda besta de Apocalipse, essa que emerge da terra, em algum momento, essa besta vai dar autoridade e vai levantar uma imagem à primeira besta. Então, elas vão se unir. E no momento em que elas se unirem, elas começarão a fazer coisas, e que nós vamos estudar ao longo aqui do estudo, né? Vão fazer coisas que novamente vão oprimir os cristãos, o povo de Deus. E parece assim ridículo falar que uma nação que foi formada fugindo da perseguição papal, que novamente Casa Branca e Vaticano vão se unir. Porque, veja, os Estados Unidos foi formado pela fuga da perseguição papal. Parece ridículo falar que um dia eles vão se unir. Bom, parecia ridículo, talvez há 70 anos atrás. Mas coisas começaram a acontecer, como a Bíblia diz que vai acontecer, você pode esperar que vai acontecer. Vou dar algumas datas aqui interessantes que eu anotei a esse respeito. Bom, lá em 1551, chegou ao Senado americano a proposta de iniciar relações diplomáticas entre Estados Unidos da América e o Vaticano. Gerou uma confusão tão grande no Senado que a sessão foi cancelada, porque para os americanos era inadmissível eles que fizeram a sua constituição com base na separação do poder político e religioso, que eles queriam uma nação sem rei e uma igreja sem papa, agora aproximar relações com o papado. Era ridículo. Mas a profecia diz que um dia eles se uniriam. E aí, lá em 1884, começou um novo processo de aproximação das relações
diplomáticas. E então, em 1992, em 24 de fevereiro de 1992, enquanto Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos e João Paulo II era o Papa, começou ali então a primeira aproximação, onde agora tinha um, como é que se diz, um desembargador do Vaticano nos Estados Unidos, é desembargador a palavra mesmo? E um desembargador americano no Vaticano. Estado, né? Oi? O Papa é considerado um chefe de Estado, né? Ele não, é como se fosse, é como se fosse o presidente de um país. Sim, não, mas nesse ano foi votado um representante dos Estados Unidos para ficar no Vaticano e um representante do Vaticano para ficar nos Estados Unidos, pela primeira vez na história. Então, agora, nos Estados Unidos, tinha acho que é desembargador mesmo que chamam. Embaixador? Embaixador, isso. O embaixador, exatamente. Obrigado, Marisol. Então, tinha um embaixador do Vaticano nos Estados Unidos. Iniciou-se as relações diplomáticas entre Casa Branca e Vaticano. E, ao longo do passar dos anos, né, os outros presidentes foram assumindo e, novamente, foram dando abertura para que o Papa tivesse acesso aos Estados Unidos. Aqui está a revista Time, né, de 24 de fevereiro de 1992, que fala justamente dessa aproximação que houve no governo de Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. Na revista Times, eles colocaram assim, a Santa Aliança. Parecia que essa revista estava de olho nas profecias e naquilo que estava sendo cumprido. Porque chamaria de a Santa Aliança, né? Uma revista que não é religiosa, uma revista secular, mas eles denominaram como a Santa Aliança. Podia parecer a coisa mais normal do mundo, se isso acontecesse em qualquer outro país, mas nos Estados Unidos da América era um feito inacreditável. Uma nação que foi formada com fruto da fuga de cristãos que fugiam da perseguição papal, agora ter as suas relações diplomáticas aproximadas e fortalecidas neste ano de 1992. Aqui está o presidente Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. E seguindo, né? Então vamos ler agora Apocalipse 13, o verso 14. Eu gostaria de pedir para a Josi ler para nós. Oi. É o 13, 14, né? Isso. Por tal sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Obrigado, Josi. Veja, a palavra-chave aqui é que esta besta faria uma imagem, a primeira besta, aquela que a ferida mortal fora curada, né, que ela sobreviveu. E para entender qual é a imagem que homenageia a primeira besta, a gente já viu em estudos passados, né, a respeito da... Deixa eu passar aqui, deixa eu chegar aqui. A respeito do selo de Deus. Então, em algum momento, os Estados Unidos da América, que é uma nação que surgiu justamente da fuga da perseguição papal, vai se unir com a primeira besta, que é o poder do papado, que é Roma imperial e Roma papal, vai fazer uma imagem a esta besta e, fruto dessa imagem, vai gerar uma perseguição aos cristãos. Então, o que seria essa imagem? Bom, para a gente entender o que é a imagem da besta ou sinal da besta, a gente precisa entender qual é o sinal de Deus.
Porque Satanás, ele sempre faz uma contrafação com as coisas de Deus. Se Deus tem o seu selo, se Deus tem o seu sinal, então Satanás também quer ter o seu selo, também quer ter o seu sinal. Bom, a gente viu nos estudos passados, quando estudamos Apocalipse 7, de que o selo de Deus é o sábado. A gente viu alguns versos, né? Por exemplo, Ezequiel 20:12, e Ezequiel 20:20, que fala que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Então, nós vimos também que no quarto mandamento, você tem as 3 características de que um selo da época de Jesus tinha, né? Que no quarto mandamento mostra Deus, mostra a sua profissão, Criador, e a sua jurisdição, todo o universo. No quarto mandamento você fala, porque Deus fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Mostra Deus como Criador. Então, se o sábado é o selo de Deus, o domingo tem que ser o selo da besta. Por que o domingo tem que ser o selo da besta? Porque o domingo foi justamente a alteração que essa igreja fez no passado, lá em 321, com a falsa conversão do imperador Constantino, quando ele, que era um pagão, entre aspas, se tornou um cristão. Mas ele se tornou um cristão, mas, porém, contudo, todavia, a adoração que ele fazia ao Deus Sol no domingo, ele continuou fazendo, mas agora, de mentirinha, adorando o Deus Criador dos céus e da terra. E essa tradição se tornou depois, foi oficializado pelo papado, como uma obrigação, onde todos os cristãos deveriam santificar o domingo e não mais o sábado. E o interessante é que nós não temos nenhum verso na Bíblia que fala a respeito da santificação do domingo. Mas esse poder instituiu o domingo e perseguiu e matou os cristãos por 1260 anos, até que teve uma ferida em 1798, onde o seu poder foi diminuído, né? Então, os Estados Unidos da América, em algum momento, ele vai apoiar e vai fazer um decreto que chamamos de decreto dominical, apoiando o papado, e vai começar nos Estados Unidos da América esse decreto que vai gerar consequências que nós vamos ler agora, né? Então, vamos ler agora, então, Apocalipse 13, verso 16 e 17. Ô, Éder, você pode ler para a gente, por favor? O Éder está conosco? Vou pedir, então... Vou pedir para a Lid ler aqui, então. Tá. Vou ler. Tolinho é o próximo. Apocalipse 13, 16 e 17. Isso. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, uma imagem, né? Uma marca que será colocado sobre a fronte ou sobre a mão direita. Bom, sobre a fronte na Bíblia significa que é uma decisão, é algo consciente. E sobre a mão direita, mão na Bíblia, né? É um símbolo de trabalho. A fronte, um símbolo de consciência. A mão, um símbolo de trabalho. No passado, as pessoas... Bom, no passado não, até os dias de hoje, muitos pregam que a marca da besta vai ser um chip. No passado falava-se que era um código de barra, aí veio evoluindo, né? Hoje se fala que é um chip, ou que ou que vai ser um dispositivo. Enfim, tem muita especulação sobre esse assunto, mas o fato é que se a marca de Deus, se o selo de Deus é o sábado, o selo da besta é o domingo. Então, em algum momento, vai ser colocado um decreto chamado decreto dominical,
onde essas pessoas terão que ser identificadas de alguma forma e todo mundo vai ter que decidir a quem vai adorar. Se vai adorar a Deus com o seu mandamento bíblico, e o selo de Deus é o quarto mandamento e por extensão toda a lei de Deus, ou se vai adorar no domingo, fazendo uma adoração à besta. E volto a dizer, né, sem ter nenhum verso na Bíblia, vai ser instituído o domingo como um dia oficial de guarda. E com base na tradição, com base na palavra de um homem, né? Então, em algum momento, teremos um decreto, num futuro próximo, talvez, que nós seremos obrigados a decidir e manifestar a nossa decisão. Quem é que nós vamos adorar? E veja que o grande conflito entre Deus e Satanás sempre esteve no campo da adoração, pois Deus sempre foi adorado, porque é o Deus, ele é criador e não criatura. Mas um dia, na mente de Satanás, quando ele ainda estava lá no santuário de Deus, ele era um querubim cobridor do trono de Deus, passou o desejo no coração dele que ele também gostaria de ser adorado. E ele então começa a fazer uma campanha no céu para que ele fosse adorado. Ele queria que o trono dele fosse acima do trono de Deus. E infelizmente ele convenceu 1/3 de todos os anjos do céu. E então ele veio para a terra, foi jogado na terra, e a partir do momento que Adão e Eva pecaram, entregaram a chave do planeta Terra, que estava na mão deles, para que eles fossem os mordomos desse planeta, os donos do planeta, entregaram para Satanás. E Satanás tem estimulado o pecado, trabalhado na vida das pessoas com sofrimento, com pecado, e cada vez que nós pecamos, nós adoramos a Satanás. Então sempre foi uma questão de adoração. Assim como Deus recebe a sua adoração pela sua legitimidade como um Deus criador dos céus e da terra, Satanás, mesmo sendo uma criatura, ele também decide ser adorado. E a partir do momento que Satanás, uma vez que ele começou perseguindo e matando o povo para que eles negassem a Deus, mas não deu certo, primeiro, segundo, terceiro século da igreja cristã, quanto mais se matavam as pessoas, mais cristãos nasciam. Satanás viu que matar os cristãos não funcionava, só piorava para o lado dele. Então ele começa a entrar na religião cristã e fazer alterações, e através dessas alterações ele passa a receber adoração humana. Porque aí nós somos obrigados a escolher se nós vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, assim como está escrito na Bíblia, ou se nós vamos adorar um poder que se diz ser superior a Deus e poder mudar até a palavra de Deus. Hoje, o domingo não é a marca da besta, mas um dia ele vai ser a marca da besta. Hoje, o domingo não é nos colocado a obrigação da santificação no domingo, mas um dia vai ser colocada a obrigação da santificação do domingo. E aquele que ficar com a palavra de Deus, que for fiel a Deus, vai sofrer sanções, pelo menos 2 registradas aqui no Apocalipse, capítulo 13. A primeira já está aqui no verso 17, que diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Significa que, quando sair o decreto dominical, todo aquele que se colocar ao lado de Deus, que ficar com a sua palavra, que continuar santificando o sábado e guardando toda a lei do Senhor, não poderá comprar nem vender inicialmente. E aqueles que cederem à tradição, aqueles que cederem ao poder da besta, que passarão a santificar o domingo, que receberão a marca da besta, pela marca que receberem, poderão então fazer o comércio livremente. Então, nesse ponto vai gerar uma perseguição contra os cristãos, né? O Cauê, o interessante é que nos é revelado que teremos essa perseguição, né? Estão Sim. me escutando?
Eu estou escutando perfeitamente. Tá. E fala ali que a gente vai, esse poder de compra e venda vai ficar complicado, né, para quem se posicionar ao lado da verdade, ao lado de Deus e da sua palavra. Mas, assim, não nos é revelado exatamente como que vai ser esse controle, né? Mas se a gente for dar até uma pesquisada, a gente vê aí aumentando a circulação dessa moeda virtual, a gente já não tem tanto mais o dinheiro físico, né? E a gente sabe, assim, que hoje o nosso dinheiro, ele sendo virtual, se o banco bloquear, você já tá assim, você já não tem mais nada. Então, isso, apesar de ser uma coisa que a gente pensa assim, poxa vida, como assim ninguém vai poder comprar e vender? Mas ao mesmo tempo que é uma coisa tão distante, né? Ao mesmo tempo está muito, muito perto, porque realmente com essa coisa toda, né? Da moeda virtual, do dinheiro ser virtual, Bitcoin e outras coisas, a gente vê que a gente realmente, esse poder que a gente tem de comprar e vender, ele pode ser tirado da gente a qualquer hora, né? Se a gente realmente fizer a escolha certa, a gente vai ser prejudicado nisso, porque inclusive é o que a profecia diz, né? Com certeza, Marisol. Da forma que o mundo vive hoje, né, tudo gira em torno da internet, das questões eletrônicas, né? Tá muito fácil a gente perder os nossos direitos hoje em dia, né? Basta o governo querer e a gente fica sem possibilidade de sacar dinheiro, a gente pode ter as nossas contas bloqueadas. E como você falou, com a popularização dessas moedas virtuais, mais fácil ainda, porque não tem como você guardar moeda virtual debaixo do colchão, né? Então, sim, é uma expectativa de que pode acontecer algo que realmente nós vamos sofrer essa sanção, teremos essa dificuldade. Agora, é claro, né? Também existe a promessa de Deus que os seus próprios anjos vão cuidar de nós durante a perseguição, assim como sempre cuidou do seu povo durante toda a perseguição que existiu no mundo. Porém, nesta última perseguição, o cuidado de Deus é multiplicado, porque durante essa perseguição final, nós vamos estudar com mais detalhes ali na frente, mais para frente um pouquinho, mas nós teremos a oportunidade de todo aquele que continuar firme nos caminhos de Deus e na palavra do Senhor, dará um grande testemunho. Será algo tremendo o testemunho destes. E é o que vai acontecer, que a gente chama do alto clamor, né? Onde muitas das pessoas que não sabiam dessas questões do sábado e do domingo, da alteração do dia do Senhor, vão se decidir por também vir para o lado de Deus, né? Então, será uma oportunidade de testemunhar, e os anjos do Senhor vão cuidar de todos aqueles que se colocaram ao lado do Senhor. Cauê, Ô, Toninho, fala aí. uma coisa que eu queria falar também é que a gente fala muito do sábado como sinal, mas os 10 mandamentos ali são importantes. Então a gente pega ali os 4 primeiros mandamentos, todos os 4 primeiros, eles dizem respeito à nossa adoração a Deus. Mas por que a gente frisa tanto o sábado? Se a gente tirar o sábado, anular o sábado, Satanás consegue impor, vamos dizer, o seu reino. Ele consegue o que ele queria de derrubar o trono de Deus. Porque se você tirar o sábado, você tira a semana da criação, onde Deus criou o sábado e ele santificou o sábado. Se você tirar o sábado, você tira essa clara identificação do povo de Deus, que entende a verdade bíblica, que quer seguir e faz o possível para seguir essas verdades, seguir os mandamentos. Então, você tirando o sábado, você ataca muita coisa. Por isso que a gente frisa tanto do sábado. E a gente entende também pela Bíblia que esse comprar e vender também tem a ver com o sábado, porque o inimigo ele quer atacar o sábado porque ele é realmente o sinal de Deus. É ele que identifica quem realmente quer seguir a Deus e entendeu toda a verdade bíblica e quem não. Então, por isso que a gente frisa, por isso que a gente acha que o sábado ele tem um papel muito importante no tempo do fim.
mas que toda a Bíblia, todos os 10 mandamentos ali, todas as ordenanças de Deus, ela tem o seu papel. É isso aí, Toninho, porque assim, todo mundo protestante, 9 mandamentos, eles concordam. Só não concordam com o sábado, né? E aí eu pergunto, como pode se dizer protestante seguindo uma alteração que foi feita pela igreja que eles dizem que eles protestam? Sabe, às vezes as igrejas protestantes estão muito preocupadas em apontar contra o catolicismo, mas se esquece que eles estão seguindo justamente o catolicismo. Apontam o catolicismo por adoração da imagem, mas guardam um dia que o Papa mandou guardar. E que protestantismo é esse? É uma pergunta curiosa, não é? Estão protestando contra o quê? Pois se querem seguir a Bíblia, que sigam a Bíblia inteira. Se querem ser chamados cristãos, que sejam discípulos de Cristo e façam aquilo que Cristo fez, nos mostrou fazer, cumprindo toda a lei de Deus. Cristo em nenhum momento ele foi contra a lei de Deus. Pelo contrário, lá em Mateus 7 ele diz, né, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Todo aquele que tirar um tio ou um jota da lei, ele fala que não pode tirar nem um tio nem um jota da lei. Então, um puxão de orelha Jesus aqui. Jesus fala também que ele é o Senhor do sábado, né? Então ele também enfatizou a importância do sábado. Sim, com certeza. E se Jesus tivesse mudado o dia da santificação, então ele devia ter avisado a mãe dele que mesmo enquanto ele estava no túmulo, no dia do sábado, ela se recolheu para guardar o sábado e só voltou para adornar o corpo dele no domingo. Jesus devia ter avisado antes de morrer os seus discípulos, seus apóstolos, que ele havia mudado de sábado para domingo, mas Pedro, João, Paulo, depois, futuramente, todos eles continuaram santificando o domingo. Santificando o sábado, quero dizer, desculpa. Então, e o próprio livro do Apocalipse, o Evangelho de João, que foi escrito entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo, eles continuam evidenciando o sábado como dia de guarda, né? Então, se Jesus tivesse abolido o sábado, ele teria deixado isso escrito e muito claro na Bíblia. E a gente não encontra um texto na Bíblia sequer para santificar o domingo. E a gente só encontra a alteração que um ser humano fez, se colocando na posição de Deus, sobrepondo a lei de Deus, e as pessoas seguindo por tradição essa alteração. Então a gente precisa escolher quem é que a gente vai adorar. O Deus da Bíblia, e adorá-lo da forma que ele deseja ser adorado, ou se nós vamos adorar um ser humano da forma que ele também deseja ser adorado, com a sua alteração. A gente vê que as coisas estão convergindo para o final mesmo, né? A questão do ecumenismo, as igrejas se unindo, as igrejas protestantes que nasceram nos Estados Unidos, fazendo as assembleias, se unindo, né? Hoje se fala num ecoecumenismo, porque Satanás usa uma linguagem muito bonita, não vai usar uma linguagem de perseguição nesse momento, né? Ele usa uma linguagem de união, de ecologia, de meio ambiente, e essa é a linguagem do Papa na atualidade, né? A gente vê que agora em meio à pandemia, muitos municípios, estados estão aí adotando a ideia de que precisa sim da guarda do domingo para que tenha um dia para a família. Essa é a linguagem também que o Papa usa, né? Que domingo é o dia da família. Até aqui no Brasil também já teve estado que usou essa linguagem. A gente pôde ver que aí em meio à pandemia os rios estão menos poluídos, o ar também. Isso tudo converge para o final, para essa união. A gente sabe que existe o sínodo da Amazônia também, que já está tudo pronto.
Então, falta pouco, né? E, e a nossa a forma como a gente deve agir, se a gente tiver medo, nesse sentido assim, olhar para isso hoje, para essa revelação que nos é dada aqui, e a gente olhar para isso com medo, a gente precisa rever, né, nosso relacionamento com Deus, porque a Bíblia fala que a gente deve se alegrar quando essas coisas acontecerem, porque a nossa redenção se aproxima, né? Amém. Mas tudo indica que pouco tempo resta, né, para esse mundo aí. As coisas estão convergindo para isso mesmo, para essa união. A Lidia citou um ponto importante aqui, né? Que a pandemia, ela trouxe motivações, né? Ela amplificou motivações para esse discurso amigável, né? Porque, como a Lidia disse, lá os rios de Veneza, que eram pretos, se tornaram transparentes. Aqueles que habitam nas grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, conseguiram ver o céu e o sol novamente, porque por terem parado um tempo, o planeta está se recompondo, né? Então, todas essas coisas que são coisas boas e que, claro, que é da vontade de Deus que a gente pare um dia na semana para que nós possamos nos recompor, para que o planeta possa se recompor, para que o meio ambiente possa se recompor, para que as pessoas, para que as famílias desfrutem da união, né, de ter um dia para... É claro que é da vontade de Deus, só que a questão é que estão jogando todas essas atribuições que são do sábado, jogando para o domingo. Então, hoje está muito fácil vir uma proposta de um decreto dominical, justamente por causa dessas questões. Fala assim, ó, porque a família precisa ter um dia para estar reunido, o meio ambiente precisa ter um dia para descansar, o planeta precisa descansar, né? As pessoas que trabalham demais precisam descansar um dia. Só que em vez de proporem o sábado, vão propor o domingo, porque Satanás deseja ser adorado, né? Ele quer tirar a adoração de Deus, a nossa adoração que é devida a Deus, para adorar a Ele. Então é por isso que o domingo que está sendo colocado como evidência. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que estamos vivendo hoje aqui em Barrinha. Barrinha, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes. Durante essa pandemia, a prefeita decretou que de domingo não pode abrir nada, nada. Ela decretou que é no domingo e não está abrindo. Farmácia fica uma só de plantão e posto de combustível fica um de plantão por domingo. O resto, agora voltou? Voltou, mas ficou mais de um mês sem abrir. Não, ficou meses, né? Ficou meses sem poder abrir nenhum tipo de comércio no domingo, exceto um posto de plantão e uma farmácia de plantão e só, e mais nada. E quem abrisse ia ser multado. Aqui é uma cidade de 30 mil habitantes, né, gente? Eu não estou dizendo que isso é o decreto dominical. O decreto dominical vai partir inicialmente nos Estados Unidos, que é a nação que tem força suficiente para fazer isso, e também para que as outras nações obedeçam. E, só concluir o raciocínio. E outra coisa também é que, para que os Estados Unidos façam um decreto dominical, eles vão ter que mudar a sua própria Constituição, que é baseada em liberdade civil e liberdade religiosa. Mas basta uma crise para que os Estados Unidos mude isso, num piscar de olhos. E outra coisa, você pode ver que os Estados Unidos ele tem poder para influenciar as outras nações. Está se falando de um governo mundial, você já tem as associações mundiais, né? As organizações mundiais, você já tem os bancos centrais, você já tem a ONU, você já tem várias organizações que são mundiais. Tudo isso está sendo arquitetado para que quando Satanás quiser impor o dia de adoração no domingo por obrigação, então o mundo inteiro vai obedecer. Vai partir nos Estados Unidos, mas vai chegar aqui no Brasil, vai chegar na Europa, vai chegar em todos os lugares. E de uma forma muito rápida. Porque atrás dos panos, todas as coisas já estão se organizando para esse grande golpe contra Deus.
Não era isso que eu ia falar. Basta um caos para que a Constituição seja mudada num estalar de dedos, né? E já aconteceu algumas vezes, eu não me recordo, que aconteceu alguma coisa já nos Estados Unidos que eles revogaram alguma coisa da Constituição e foi rápido, né? Sim. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Oi? Não, é só um comentário mesmo. Essa pandemia, ela realmente serviu, assim, para quem, além de, né, de observar ali o estrago que ela fez em relação às vítimas, foi muito interessante para a gente analisar toda essa situação, né? Porque realmente a gente vê o comportamento, assim, dos estados, dos governos em relação, igual a Lid falou aí, né? Quando tem um caos, é muito mais fácil de você impor regras, mudar, né? Impor decretos. E acabou que a gente viu, assim, coisas terríveis acontecendo, né? Pessoas sendo impedidas de andar na rua, comerciantes proibidos de abrirem os seus comércios. E aí a gente tem que parar para pensar, né? Será que essa questão de comprar e vender e ser perseguido por conta desse decreto, ela está muito longe de acontecer ou não? Eu lembro que no comecinho da pandemia, se eu não me engano, em maio, teve um caso de alguém que estava sem máscara dentro do ônibus e essa pessoa começou a ser agredida pelas outras pessoas. Ou seja, o governador decretou isso e as outras pessoas cumpriram, né? Exatamente como o Estado tinha falado para elas fazerem. E aí a gente vê, né, que além do Estado nos perseguir, esse poder político-religioso impor, as outras pessoas também, né, vão nos perseguir, porque as pessoas elas já têm essa tendência a querer obedecer o Estado, obedecer essas leis que vêm, igual você falou, os Estados Unidos é uma nação muito influente, e aliado a um poder religioso, que vai ser uma coisa camuflada de, queremos que as pessoas descansem, é um dia sagrado. Então, assim, vai ser uma coisa muito bem vendida, né? Muito bem manipulada. Com certeza, por que não? Por que as pessoas não vão apoiar isso? Vai estar tudo muito lindo, né? Então, essa pandemia, ela serviu realmente, assim, para a gente observar alguns pontos, né? Que antes talvez a gente não conseguiria ver, sem ter o caos, sem ter essa questão de você ficar dentro de casa, de você não poder sair. Para mim, assim, foi bem interessante, sabe? E a gente sabe também que tem uma reunião aí para acontecer, né? Entre o Papa e os líderes mundiais, né, das igrejas. E, se eu não me engano, estava para maio, né? 10 de maio, não me lembro. Parece que adiaram para agosto e depois agora, eu acho que em janeiro, né? Depois Parece eu vou que achar, eu vou depois achar a notícia. E a gente não sabe exatamente o que vai ser falado nessa reunião, mas obviamente que tudo isso vai ser abordado, né? Essa questão do ecumenismo aí está muito forte, todo mundo quer salvar o planeta, e eles vão sugerir um dia de guarda, eles vão sugerir um dia onde as pessoas vão ter que parar. A questão Isso já está na pauta já, aquele isso, Laudato Si, o documento do Vaticano. exatamente, isso já era pauta antes da pandemia, agora então vai virar uma urgência, uma necessidade. Sim. E aí, assim, todos nós que estamos aqui, que estamos entendendo o que a Bíblia está dizendo, agora a gente tem que começar a olhar tudo isso de uma forma diferente, a gente tem que abrir os nossos olhos e ver que quando a gente ouvir falar sobre um decreto, observar o Papa ali, né, numa ligação mais forte com os Estados Unidos, obviamente que a gente também não pode se desesperar, não é isso. As coisas vão acontecer e elas vão ser bem claras, ninguém vai ser pego de surpresa também. Mas, assim, observem isso, observem essa união, né? Observem essa questão deles querendo melhorar o planeta, a saúde, né? A poluição. Muito se fala também, né, sobre reduzir a poluição um dia por semana. Então, a gente conseguiu realmente observar coisas que, sem essa pandemia, talvez ficasse um pouquinho distante para nós.
Mas a gente viu assim que os decretos, para mim isso assim foi o que ficou mais claro, né? Saiu o decreto e as pessoas simplesmente ficaram refém, não tiveram muito o que fazer. Verdade. Sim, é verdade. Já Fala aí, nessa Rony. pauta, deixa eu só fazer uma observação. Reparem, ultimamente, o que está acontecendo. Está acontecendo uma movimentação que eles estão chamando como grande reset. Se vocês nunca escutaram essa expressão, começa a prestar atenção em jornal, por exemplo. A próxima reunião de Davos, todos os líderes mundiais, as grandes lideranças do mundo, tanto de empresários e presidentes, etc., eles se reúnem em Davos uma vez por ano, lá na Suíça. E a pauta da própria reunião de Davos vai ser chamada de grande reset. Ou seja, esse problemão que está tendo no mundo, como que vai recomeçar a sociedade mundial a ser organizada novamente? Então, observe esses detalhes, com tudo isso que foi dito aí, e o que Apocalipse fala, e vocês vão ver que está tudo falando da mesma coisa. Isso mesmo. Já ouvi falar também, Rodney. Até vi um vídeo do Michelson Borges falando a respeito disso. Bom, então, primeiramente teremos um decreto chamado Decreto Dominical. E aqueles que não obedecerem esse decreto vão ter os seus direitos de compra e venda retirados, né? Vão ser impossibilitados de comprar e vender. A decisão é sobre o dia da adoração, se você vai ficar com o dia bíblico ou com o dia do homem. Agora, é lógico que, de alguma forma, nós seremos identificados para que um caixa do supermercado saiba se você é um guardador do sábado ou um guardador do domingo, né? Se você tem a marca de Deus ou a marca da besta. E é lógico que não vai ser chamado como a marca da besta, né? Eles vão, como já todo mundo disse aqui, vai ser vendido como uma coisa boa. Então, depois do decreto dominical, vai vir um segundo decreto, que é o que nós vamos ler agora, Apocalipse 13, verso 15. O Éder está aí conosco, Éder? Acho que não. O Éder caiu. O Éder caiu. Ô Toninho, lê pra gente então, Apocalipse 13, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja, o primeiro decreto, nós seremos impedidos de comprar e vender. Mas o segundo será um decreto de morte, né? E como é que vai ser isso? Bom, nós imaginamos que vai ser da seguinte maneira. Primeiramente, vai ser vendido como uma coisa boa, como já dissemos aqui, né? Que o planeta precisa de um dia do descanso, a família precisa de um dia. E enquanto for colocado o decreto dominical, nós ainda estaremos dentro do período de graça. O que é o período de graça? É o período em que Jesus ainda está no santuário celestial intercedendo por nós e por nossa salvação. Mas chegará um momento em que Jesus vai sair do santuário celestial e vai cessar o período de graça. Então, quando cessar o período de graça, acontece o que está registrado lá em Apocalipse 22, que diz que aquele que está santo continue a santificar-se e aquele que é injusto continue na prática da injustiça. Ou seja, não haverá mais oportunidade de salvação para quem não está salvo e nem de perdição para quem já está salvo. Né? Então, deixa eu ver, eu acho que até tem um slide aqui que vai facilitar o entendimento. Não tem. Mas, então o decreto dominical vai ser colocado em prática enquanto a porta da graça ainda está aberta. Mas entre o decreto dominical e o decreto de morte, que é o segundo decreto, em algum momento entre esses dois decretos, a porta da graça vai se fechar. E não haverá mais oportunidade dos ímpios mudarem de lado, e nem os salvos virarem perdidos. E por que vai vir o decreto de morte? Porque uma vez que a porta da graça se fechou e está vigente o decreto dominical,
Quando a porta da graça se fecha, começam a se cair as pragas de Deus, as últimas pragas. E aí as pessoas vão recorrer à besta e vão perguntar: olha, por que nós estamos recebendo as pragas de Deus se nós estamos santificando o domingo, como vocês disseram que tinha que fazer? E aí o que é que vai ser dito? Ah, sabe por que nós estamos recebendo as pragas de Deus? Porque ainda existe um povo que não aceita santificar o domingo. Colocarão a culpa naqueles que estão seguindo a Bíblia. E falaram assim: e se a gente exterminar esse povo, as pragas cessarão de cair. E então será colocado o decreto de morte. Só que quando o decreto de morte for promulgado, a porta da graça já se fechou, as pragas já começaram a cair. E então nenhum ser humano vai morrer mais. Por que que Deus permitiu que os mártires por que Deus permitiu que os mártires deram a vida deles em troca da fidelidade a Deus? Porque isso era um testemunho tremendo e muitas pessoas se converteram e se conversam até hoje por saber a história dos mártires. Mas uma vez que a porta da graça já se fechou, que não há mais possibilidade de mudança de lado, quem está salvo, quem está salvo, perdido, não faz sentido os santos, né, os adoradores verdadeiros de Deus, darem a sua vida em troca da sua fidelidade. Então Deus não permitirá que nenhum servo de Deus sequer venha morrer. Nós seremos seremos condenados à morte, mas Deus não permitirá que nenhum servo dele sequer venha morrer. Amém. E a gente vai ler mais um verso aqui, e nós vamos fazer um paralelo com o que está lá em Daniel capítulo 3, que aconteceu um relato exatamente idêntico ao que nós vamos ser presenciados num futuro. Nós acreditamos que um futuro próximo. Vamos ler aqui. Ô Rodney, você lê para nós Apocalipse 13, verso 18? Leio sim, leio sim. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Obrigado, Rodney. Bom, número 666 diz que é o número da besta, né? Se a gente estudar... 666, tapa da orelha. Se a gente estudar Daniel 3, o que aconteceu em Daniel 3? Bom, em Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que simbolizava o seu reino, o peito de prata, que simbolizava a Medo-Pérsia, que viria depois do seu reino, o quadril de bronze, que simbolizava a Grécia, que viria depois da Medo-Pérsia, as pernas de ferro, que simbolizava Roma na sua fase imperial e papal, que viria depois da Grécia, e os dedos da estátua, que simbolizavam as 10 principais nações da Europa, que nunca conseguiriam se misturar, nunca conseguiria ser um poder dominante sobre todo mundo. Pois bem, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor resolve construir essa estátua, mas em vez de respeitar os metais que havia na estátua, ele fez a estátua inteirinha de ouro, como se dizendo: bom, o meu reino é poderoso e jamais passará. Ele fez a estátua inteira de ouro, não só com a cabeça de ouro. E o que aconteceu? Essa estátua foi levantada lá na Babilônia, no campo de Dura, e toda a Babilônia foi convocada, todo o reino, todas as pessoas que habitavam na Babilônia foram convocadas para se colocar diante dessa estátua, e assim que a música tocasse, todos deveriam se ajoelhar e adorar essa estátua. E o que aconteceu? A música tocou, e todo mundo se ajoelhou e adorou, exceto os 3 amigos de Daniel, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes babilônicos deles, né? E então, porque eles não adoraram a estátua, Nabucodonosor mandou acender a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais e jogou os 3 jovens lá dentro como pena de morte. Porém,
quando o rei olha para dentro da fornalha, vê que ao invés de haver 3 pessoas que foram jogadas lá, haviam 4, e uma como parecido com o filho dos deuses, ele chamou. Jesus estava naquela fornalha junto com os jovens. E Jesus não permitiu que o fogo queimasse nem sequer as vestes dele. E quando os servos de Nabucodonosor chegam mais perto para olhar porque o que é que estava acontecendo, eles foram queimados só de se aproximar dessa fornalha. Mas os 3 jovens e o quarto, que era o próprio Deus que estava lá dentro, nada acontecia, e eles corriam e brincavam dentro da fornalha de fogo ardente. E quando saíram, nem as suas vestes cheiraram queimadas. Exatamente da mesma forma que aconteceu lá em Daniel capítulo 3, vai acontecer nos nossos dias. Lá foi levantada uma imagem, e nos nossos dias também vai ser levantada uma imagem. Lá era uma estátua, aqui vai ser o domingo. E aqueles que não adoraram a estátua foram réus de morte. E aqueles que não adorarem a besta através da santificação do domingo também será réu de morte. Mas a boa notícia é que, da mesma forma com que aqueles jovens foram fiéis a Deus, foram poupados pelo próprio Deus, nós também, que formos fiéis a Deus, seremos poupados pelo próprio Deus. Inicialmente, teremos os nossos direitos de compra e venda retirados, mas depois seremos condenados à morte por ser fiel a Deus. Mas Deus, que protegeu os fiéis lá na Babilônia, também protegerá o seu povo nos dias de hoje. Bom, e por que o número 666 é o número da besta? Porque se nós lermos lá em Daniel 3, nós vemos que essa estátua que Nabucodonosor levantou, ela tinha 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Na Babilônia, utilizava-se o sistema sexagesimal, ou seja, contagem até 60, né? Por isso que a hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, porque nós herdamos a medida de tempo dos babilônicos. É por isso que nós falamos 1 dúzia, meia dúzia, né? Tudo isso veio do sistema de contagem dos babilônicos. E entre os deuses babilônicos, eles eram numerados também. O menor dos deuses levava o número 6, e o mais poderoso dos deuses levava o número 60. Então é por isso que a estátua tem 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Bom, então a gente tem 2 6, né? Falta um ainda. Quando os babilônicos queriam se referir a todo o panteão dos deuses, eles usavam o número 600. Então agora você tem 600 com 60 com 6, 666. Por isso diz aqui que esse é o número da besta, 666, um número de adoração a deuses, ou seja, é um número de adoração pagã. E por que diz que é número de homem, né, no finalzinho do verso 18? Porque o homem foi criado no 6º dia. Então, 666 é uma repetição dos enganos satânicos. O número de Deus é o 7. Por outro lado, o número de Satanás é o 666. Ô, Cauê. Oi? Eu não entendi isso aí que você falou, não. Qual parte, Márcia? Eu não entendi como é que formou o número 666. Ah, sim. Eu disse que a estátua lá de Daniel, capítulo 3, ela tem 60 côvados de altura e ela tem 6 côvados de largura. Entre os deuses babilônicos, o deus que tinha o menor poder recebia o número 6 e o que tinha maior poder recebia o número 60. Por isso que a estátua tem 60 côvados por 6 côvados. E quando eles queriam se referir a todos os deuses babilônicos, eles usavam o número 600. Então agora você tem 600, todos os deuses babilônicos, 60 da altura da estátua e 6 da largura da estátua. Então você tem 600 mais 60 mais 6. 666. Entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Eu vi um comentário hoje que eu nunca tinha ouvido.
eu não sei se procede, mas é uma fonte assim, bem confiável. Que ele fala que no original grego não está escrito assim 666, está escrito 600,60,6. E essa referência mesmo de Babilônia, a plena é a identificação do livro de Daniel, da estátua mesmo. Nossa, muito interessante. Interessante, hein, Toninho? Eu também não tinha ouvido ainda, não. Eu vou procurar, Então, mas é isso que ele fala. quer falar, Marisol? Acho que Não, alguém não, começou. Cauê. Não? Eu só ia falar que o número 666, apesar de que às vezes a gente vê ele em filmes de terror e simbolizando de fato Satanás e tudo mais, porém ele quer dizer isso, né? Que é como se juntasse todos os deuses. É que falsa Satanás adoração. é uma falsa adoração. Satanás ele tenta imitar Deus, então ele intitulou para si um outro número. Da mesma forma que Deus é o 7, representado pelo 7, Satanás, ele tomou para si o número 6, entendeu? É basicamente isso, a questão de adoração mesmo. Isso aí. Então, qual que é a boa notícia? É que nós estamos aprendendo esse tema de hoje, que não é simplesmente, por que tem que adorar no sábado? Não posso adorar no domingo? Não pode, porque o sábado é o dia do Senhor e o domingo é o dia do inimigo do Senhor. Então, quando nós adoramos no domingo, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando o inimigo de Deus. Veja, quando nós santificamos, eu quero dizer, porque todos os dias é dia de você adorar a Deus. Não tem problema nenhum você ir na igreja no domingo, problema nenhum. O problema é você não santificar o sábado, porque daí você vai estar dizendo para Deus que você não presta adoração a Ele, mas você presta adoração ao inimigo dele. A boa notícia é que nós estamos recebendo esse ensinamento no dia de hoje, onde nós temos liberdade religiosa. O domingo ainda não é uma imposição nos nossos dias. O domingo ainda não é o sinal da besta, ele vai ser o sinal da besta. Quando a gente receber por imposição a obrigatoriedade de santificar o domingo e de termos que trabalhar no sábado, né? Daí vem a marca na fronte, racional, a escolha, que a gente vai ter que tomar uma decisão, e na mão do trabalho, aquele que receber a marca da besta vai tomar a decisão de santificar o domingo e vai trabalhar no sábado. Mas chegará um tempo onde as pessoas irão se decidir durante a vigência do decreto dominical. E veja que dificuldade que será para essas pessoas ter que decidir no meio de uma perseguição, a mudar de lado no meio da perseguição. Você imagina que dificuldade? Hoje eu e você podemos decidir adorar a Deus e nós não seremos perseguidos hoje por causa disso, porque o domingo ainda não é uma imposição. Então hoje nós temos um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade para acertar a nossa vida diante de Deus e cumprir o propósito de Deus completo na nossa vida. Mas se a gente não decidir hoje, se a gente deixar para decidir sabendo, tendo ciência daquilo que vai acontecer no futuro, e deixar para decidir no futuro, somente quando vier o decreto dominical, de repente muitas pessoas estão pensando assim, eu só acredito em tudo isso quando esse decreto acontecer. Veja, tudo que a Bíblia disse que se cumpriria, já se cumpriu. O que faz você imaginar que isso não vai se cumprir? Parecia inconcebível Estados Unidos e Vaticano terem relações diplomáticas próximas. Hoje já tem. Em 2015, o Papa Francisco fez uma visita aos Estados Unidos. Em 2015, recente agora, no governo do Barack Obama. E, pela primeira vez, um Papa discursou na Casa Branca. O Papa fez 3 discursos nos Estados Unidos. E o que chamou mais atenção foi um discurso que ele fez no jardim da Casa Branca. E ele começou o seu discurso dizendo assim: eu sendo... Peraí. Ele começa o seu discurso dizendo assim, eu anotei aqui, estou feliz por ser recebido numa terra que não é a minha, porque sou um peregrino, sou de outra terra,
mas estou sendo recebido por vocês, assim como vocês um dia já foram peregrinos nessa terra. Ora que impetulância! O que ele estava dizendo, será que aqueles americanos que estavam ouvindo esse discurso não entenderam o que o Papa estava dizendo? Que um dia eles só estavam ali nos Estados Unidos, só encontraram os Estados Unidos porque aquele que estava discursando os perseguiu. E agora aquele que os perseguiu estava discursando para eles ali. Era inconcebível num passado, 50, 70 anos atrás, dizer que Estados Unidos e o papado se uniriam. Mas as relações já estão bem estreitadas. E logo eles vão se unir e vão implementar, vão dar força ao plano de Satanás. Por isso que aquele que se parece como um cordeiro fala como um dragão. Porque os Estados Unidos, que é uma nação protestante, a maior nação protestante do mundo, falará como um dragão por excelência no momento em que ele der força à primeira besta, força ao papado e instituir o decreto dominical. Então nós temos a oportunidade hoje de tomar a nossa decisão, de tomar a decisão de adorar a Deus, adorar o Criador. E podemos fazer isso sem ter perseguição nos dias de hoje. Mas muitos daqueles que não tomar decisão hoje poderão a tomar durante a perseguição, onde será um tempo bem mais difícil. Pode falar. Alguém ia comentar algo? Sou eu. Oi, pode falar. Então, ia falar disso aí que você falou, né? Da questão da decisão de que, assim, muitas pessoas têm o conhecimento de que vai acontecer isso, né? E às vezes a gente pode cair na tentação de pensar assim, eu já sei que vai acontecer, então quando chegar esse momento, eu já sei qual é o lado certo e eu vou ficar do lado certo. Mas só que a gente não sabe como é que vai estar a nossa situação nesse dia, nessas circunstâncias. Então, assim, a gente tem que se preparar desde agora, porque quem vai dar esse poder para a gente tomar essa decisão, para a gente estar consciente, é de Deus, e a gente precisa estar do lado de Deus. Os jovens lá da fornalha, por exemplo, por que eles decidiram não adorar a estátua? Porque eles eram pessoas que já estavam se preparados há muito tempo, né? Eles viviam em comunhão com Deus, tudo isso, ou seja, o processo todo, a vida deles, é que deu Força, né? que fez que eles tomassem essa decisão correta, né? Então, assim, a gente não pode cair na tentação de ficar esperando para decidir lá, mesmo tendo conhecimento, porque a gente precisa se preparar antes. É verdade. É isso mesmo, Norma. Em Hebreus 4:7 diz, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A decisão tem que ser tomada hoje, é sempre no dia de hoje, a decisão pela salvação. Mesmo porque, é como a Norma disse, né? Aquele que não vive adorando a Deus na beleza da sua santidade, da forma que ele deseja ser adorado, aquele que não tem esse relacionamento íntimo com Deus, não vai ter força para tomar a decisão no futuro. Só vai ter força para manter a sua decisão aqueles que já vivem uma experiência diária com Deus. E outro ponto, quem de nós pode falar que amanhã nós vamos estar vivos? Quem de nós? Eu acabo de me recuperar de ter pego Covid, graças a Deus, Deus guardou a minha vida, guardou a vida da Lid, que também pegou. Tivemos alguns sintomas, mas nenhum preocupante, mas poderia ter sido diferente. Eu poderia estar hospitalizado, eu poderia ter morrido, assim como morreu o médico de 32 anos de idade, assim como morreu outro dia outro médico de 40 anos de idade, pessoas novas. O último médico de 32 anos de idade é mais novo do que eu, tem mais acesso a medicamentos, a tratamentos do que eu tenho, e não resistiu. Quem de nós pode dizer que estará vivo amanhã para que postergue a decisão para o dia de amanhã? A nossa vida é incerta. É por isso que a palavra de Deus diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sim. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Oi? Tá bem baixinho. Pode falar mais alto um pouco? Vou tentar. Estou falando um pouco alto já.
É porque eu tô com fone, não tá dando para ouvir? E Tá quem que é? sim, A a Marina que tá Marina. falando? Oi, Mar. Oi, desculpa, gente, meu negócio tá caindo que eu não tô podendo nem mexer aqui. Eu não estou ouvindo nada. Ai, Mas eu tô te ouvindo, eu replico a pergunta. Pode fazer que eu replico mais alto. Nossa, coitada, ela caiu, o Skype dela caiu. Acho que ela está com alguma dificuldade. Deve É, estar com algum problema lá. a Lid está chamando ela no WhatsApp, que coisa ela faz a pergunta pelo WhatsApp, eu repasso aqui. Enquanto isso, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Ah, Cauê, eu acho que assim, agora que a gente estudou, que a gente viu tudo isso na Bíblia, a gente tem que ficar mais atento, né, a tudo que está ao nosso redor, porque, igual eu falei, muitas coisas às vezes passam tão desapercebidos, né? A gente acha que não tem relevância nenhuma, isso não tem nada a ver, quando no final das contas tem tudo a ver, né? Tudo está ligado ao grande conflito, nada foge dele. Então é que a gente fique atento aí, né, às notícias, a essas movimentações, igual eu já falei e repito, não de uma forma alarmista, né? Não precisa também ficar com medo, mas ficar esperto, sim, para poder se preparar, para poder entender, né? Tudo o que está acontecendo e já cada dia mais buscar a Deus e servi-lo exatamente da forma que ele já deixou escrito. É verdade, Marisol. A gente tem que estar antenado, né? A gente pode se lembrar de que lá no ano 70, Jesus já havia predito que Jerusalém ia ser destruída, né? E ele falou: quando vocês verem o cerco na cidade, vocês fujam para os montes, para os campos, porque a cidade será destruída. E aconteceu que o imperador Céstio cercou toda a cidade de Jerusalém, e quando estava para invadir a cidade, para destruir tudo, houve alguma mudança no governo romano, e ele teve que retirar as suas tropas e voltar, né, para Roma. E aqueles que estavam atentos à profecia de Jesus, eles fugiram para os montes, como está registrado lá em Mateus 24, né? Se você está no telhado, não desça na sua casa para pegar nem a sua capa. Se você está no campo, não volte, fuja. Aqueles que deram ouvidos às profecias de Jesus tiveram as suas vidas poupadas. Mas aqueles que, quando viram que o cerco, que o exército, que o batalhão de Céstio tinha retirado, e não deu importância para isso, continuaram na cidade vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Tinha acontecido, né? Como se nada tivesse acontecendo. Então o imperador Tito voltou um pouco tempo depois e destruiu a cidade, cumpriu o que estava escrito lá em Mateus 24, que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. E não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém, no templo, e mataram milhares e milhares de cristãos. Não, morreu um cristão. Morreram quem não era cristão. Sim, por que os cristãos não morreram? Porque fugiram para os montes, porque atenderam àquela profecia que Jesus havia dito, né? Então, nós estamos vendo as coisas se cumprir, nós estamos vendo, estudando o Apocalipse, estamos vendo as profecias que tem para o futuro agora, né? Chegamos na fase do livro em que tem bastante profecias que ainda vão se cumprir nesse tempo que nós estamos vivendo. E a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai ficar parado na nossa zona de conforto, achando que nada está acontecendo, ou se nós vamos nos colocar adiante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir a sua vontade para a minha vida, e eu quero estar contigo por toda a eternidade. Nós temos que tomar essa decisão. Ninguém vai ficar livre de tomar essa decisão. Um dia todos nós vamos ter que tomar. Que o dia seja hoje, para que seja uma bênção para a nossa vida nos dias que estamos vivendo, e para que estejamos preparados para dar testemunhos maiores
na época da perseguição. Cauê, Que bom. Ah, agora sim, estamos ouvindo. eu mudei de lugar, talvez seja isso. A internet acho que não estava muito boa. Não, eu ia só falar sobre o sábado. Eu tomei a decisão recentemente, né, de guardar o sábado. Não sei se já completou um mês e eu tenho feito. Como aos poucos eu estou conseguindo, ainda não sinto que ainda está como Deus quer, sabe? De consagrar mesmo, de dedicar esse dia totalmente a Ele. Mas o que eu iria falar, eu estou tentando falar já faz um tempinho, toda hora cai. Que as outras igrejas protestantes também, elas não guardam o sábado. De fato, eles acreditam, e eles usam isso, e hoje que eu estou guardando o sábado, eu fui pesquisar para entender isso que eles falam, né? Se tinha algum embasamento ou não. Eles usam justamente aquele versículo que fala que Jesus é o Senhor do sábado, e eles usam isso como argumento que Jesus liberou do sábado. E, na verdade, a gente lendo a Bíblia nessa passagem, a gente vê que ele não liberou, que ele é o Senhor do sábado. E é muito claro isso. E, a partir dos nossos estudos, eu consegui enxergar dessa maneira, né? Mas as outras igrejas, assim, eles não guardam o sábado com base nisso, mas eles também não fazem a guarda do domingo. Eles simplesmente dedicam o culto no domingo. Mas, por exemplo, fazem cultos nos outros dias também, que nem você falou. Eu até achei muito bom a hora que você falou assim, não significa que não pode adorar no domingo. Pode adorar no domingo, sendo que você vai adorar a Deus, mas não é um dia para você guardar. E eles não conseguem entender isso. Mas eles também não guardam o domingo. Eu só queria esclarecer isso, porque eles não guardam, porque eles trabalham no domingo. Essas igrejas neopentecostais, que era uma igreja que eu frequentava, era neopentecostal, eles fazem até comércio na igreja, que é uma das coisas que está bem clara, que Jesus, não é Velho Testamento, que Jesus abomina, mas eles fazem um comércio lascado dentro da igreja, assim, demais. Não é que vendendo alguma coisinha para ajudar alguém a ir para uma viagem missionária, qualquer coisa do tipo. Não, é comércio mesmo. Enfim, é uma das coisas que eu vejo muito, mas assim, eles não guardam mesmo nenhum dia. Eles entendem que a guarda, que não existe esse negócio de guardar, que não tem necessidade, que todos os dias é o dia de adorar a Deus. E que não tem necessidade de um dia você guardar, você reservar exclusivamente para Deus, porque eles entendem que adorar a Deus todos os dias é mais do que isso, é mais do que ter um sábado. É um pouco confuso, mas é dessa maneira que eles colocam, sabe, Cauê? Sim. Enfim, tanto que eu já não consigo mais enxergar dessa maneira depois que eu passei a fazer esses estudos. Eu acho que falta muito estudo. Por mais que eles leem a Bíblia, que eles têm acesso à Bíblia, que não são como os católicos mais antigos, que até os mais de hoje em dia até leem um pouco a Bíblia, mas eles não estudam de fato. Pelo menos eu nunca tinha participado de um estudo na igreja neopentecostal, na presbiteriana, que eu fiquei por 4 anos, até tinham alguns estudos mais aprofundados, mas lá não tinha de fato. Então, assim, mas na presbiteriana também eles são contra guardar o sábado com base nessa questão de que o sábado, que Jesus é o Senhor do sábado. É simplesmente isso que confunde tudo para eles. Mas é tão estranho, né? Porque Jesus falou que ele é Senhor do sábado, e não que o ser humano é Senhor do sábado. Porque se eu leio Jesus é Senhor do sábado, então quer dizer que o sábado é dele, não é meu para eu fazer o que eu quero. Sim. Mas eles já leem ao contrário, né? Eles leem assim, então o ser humano é Senhor do sábado, ou seja, ele faz o que ele quiser no sábado. Não, é Jesus que é Senhor do sábado.
E alguns capítulos antes, você também você falou aí na hora que você estava falando sobre isso, alguns capítulos antes, não sei se é em Mateus 5 ou se é o 7, fala exatamente isso, que Jesus não veio para revogar, e sim para cumprir a lei. Então, se ele está cumprindo a lei, ele está cumprindo os 10 mandamentos, toda a lei. Sim. Não é simplesmente... ele não vai cumprir toda a lei e falar, não, sábado não precisa mais, porque eu sou o Senhor do sábado, então vocês me adorem qualquer dia da semana, porque eu sou o Senhor do sábado. Ele não fala isso em nenhum momento. É uma confusão muito grande, porque quando a gente lê lá o primeiro capítulo do Evangelho de João, fica claro que quem foi o agente da criação foi Jesus. Sim. Como é que ele, que criou o próprio sábado, estaria revogando algo que ele mesmo criou? Agora Deus é um Deus que faz e depois ele desfaz? A palavra de Deus diz que Deus é sim, sim, não, não, e que ele não muda. Sim, né? é verdade. Então, o próprio Jesus criou o sábado, e o próprio Jesus cumpriu o sábado. E quem é ser humano que tem autoridade para desfazer a palavra de Jesus? Não, e o mais incrível é que isso é uma das coisas que eles ensinam. Nós não adoramos no sábado por causa disso. Então, quando você se converte nessas igrejas, que foi o meu caso, você já entende que não é o sábado. Porque eles vêm trazendo essa bagagem, provavelmente da Igreja Católica Romana, que foi passada, não sei como, para o protestantismo, porque eles protestaram, que nem você falou, protestou tudo, mas não protestou isso. Isso foi passado e continua até hoje. E é uma coisa assim, que eu aprendi porque eles me ensinaram. Mas eu não peguei na Bíblia para contestar. Porque eu falei, não, eles são cristãos, são evangélicos, estão ensinando o que está na palavra. Então, para mim, aquilo ficou claro da maneira como eles ensinaram. E eu creio também no Espírito Santo, né? Que ele que trouxe toda essa revelação. Não foi simplesmente... Foram os estudos, mas os estudos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Eu creio muito nisso. Amém. Amém, gente. Era só isso que eu ia falar. Desculpa. Muito bom, Foi muito bom o seu comentário. Perdão, desculpa. Obrigada. As caídas e as interrupções. Imagina. Pode continuar. Se alguém tiver mais algum comentário a fazer, pode fazer. Senão, vou encerrar o estudo com uma oração final. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos orar, amigos e irmãos. Senhor Deus de amor, graça nós te damos pela revelação da tua palavra, Senhor Deus. Graça nós te damos porque o Senhor deixou revelado as coisas que ainda acontecerão, para que nós estejamos nos preparando no dia de hoje e para que quando acontecer nós não nos assustemos, mas que nós possamos exaltar de alegria, sabendo que a nossa redenção está próxima. Senhor, dê-nos força para cumprir o teu propósito para a nossa vida por completo. Dê-nos força, Senhor Deus, para viver a tua palavra de capa a capa. Nos ajude nisso, Senhor Deus. Sabemos que ser um verdadeiro cristão é andar na contramão do mundo, Senhor. Portanto, não é fácil ser um verdadeiro cristão. Mas sabemos também que quando nós colocamos à sua disposição, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos mostra como devemos seguir, e é pela tua transformação e pelo teu auxílio é que nós conseguimos seguir o teu ideal, Senhor. Somente pelo auxílio de Jesus conseguimos. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos transforma, nos santifique, nos faça fortes e fervorosos no teu reino, Senhor Deus, e nos use para testemunharmos da tua palavra para todas as pessoas que nós entrarmos em contato. Dê-nos força, Senhor Deus, para tomar decisão diária na nossa vida, no dia de hoje e amanhã novamente, e até o último dia de nossas vidas, que possamos tomar a decisão de ser fiéis a Ti em tudo, Senhor. É com o perdão dos nossos pecados que eu peço e agradeço humildemente, no santo e sagrado nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite. Amém. Amém. Obrigada, Cauê.